Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de um conjunto de 5 aulas sobre planejamento. Na primeira aula eu falei sobre os conceitos básicos do planejamento, o que é planejamento, para que se planejar, ok? Essas dicas teóricas do que é o planejamento vão te ajudar na elaboração concreta do planejamento. Saber o que está fazendo faz toda a diferença, ok? Então hoje a nossa segunda aula é sobre saber onde está para saber onde quer chegar. É muito importante você saber qual é o ponto inicial de onde você está começando, qual é o seu ponto de partida, para que você tenha um planejamento mais eficaz, para que seu planejamento de fato alcance o seu objetivo esperado. É fundamental que você saiba quais são as ferramentas que você pode contar, quais são os conceitos que já estão consolidados, ou o que você precisa trabalhar. Tá? Quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes da criança? Eu posso contar com o quê? Ou eu preciso ensinar e trabalhar isso também, tá bom? Para que seu planejamento seja eficaz, é necessário que se comece um planejamento com uma base bem coesa e bem consolidada. Como podemos fazer isso? Através de uma avaliação diagnóstica ou sondagem, né? Existem vários nomes, várias terminologias para indicar essa ação de avaliar qualitativamente, ou seja, checar qual foi a qualidade daquilo que foi ensinado, ou checar se foi ensinado, tá certo? Uma criança pode sim ter trabalhado um determinado tema, um determinado conteúdo, mas não ter assimilado muito bem. E aí você vai planejar o ano seguinte pensando que aquela criança já venceu aquela etapa, quando na verdade ao longo do seu planejamento você vai esbarrar com questões que são de origem lá naquele planejamento que não foi checado, ok? Essa sondagem ela serve também para aqueles que estão iniciando. Quando a criança é o primeiro ano que você vai trabalhar com a criança, e aí você pensa assim, ela não sabe nada. Opa! Nós já temos, né, um saber adquirido pela vivência, pelas nossas experiências. A criança já traz consigo alguns valores, alguns conceitos que foram trabalhados no dia a dia. Então você vai checar quais são esses conceitos, qual é a qualidade desses conceitos. Ela tem uma noção e aí eu preciso trabalhar? Ela não tem noção nenhuma, eu preciso introduzir do zero? Entenderam para que serve essa avaliação diagnóstica? Essa avaliação não serve para dar notas. Ela não tem uma nota, porque ela não tem a preocupação com números. Ah, ela errou esse daqui, ela acertou esse daqui, então ela vai tirar 0. Não, ela errou, ela acertou, mas foi a qualidade daquilo que foi desenvolvido. Ela acertou porque ela chutou, ela acertou com louvor, significa que ela trabalhou muito bem aquilo ali, já está consolidado aquele conceito, ou ela acertou, mas ainda não parece ter tanta clareza do processo. Entenderam o que vai ser avaliado ali nesse desenvolvimento dessa atividade? Bom, e como pode ser desenvolvido isso? Como fazer essa avaliação diagnóstica? Você pode fazer de uma forma utilizando algum material concreto, utilizando, por exemplo, vai ficar mais fácil falar dando uma ilustração aqui de uma checagem de uma criança que você quer saber se ela entendeu as formas, né? Eu quero saber se meu filhinho de 2 anos, de 3 anos, já sabe o nome das formas, já sabe associar a forma ao nome, ou ele reconhece a forma, mas ainda não associa o nome. Eu quero ver o que ele já sabe, de onde eu vou partir para trabalhar formas geométricas com ele. Bom, você pode pegar um brinquedo que tem lá retângulos, quadrados,
e brincando ali com ele, perguntar qual é o nome desse. Ou então, se ele não souber o nome, opa, já é uma informação que você tem. Ele não sabe o nome, mas ele soube num quebra-cabeça de formas pegar o retângulo e encaixar no local do retângulo. Então ele já assimilou a forma, mas ele não assimilou o nome. Entenderam como pode ser feito? E isso sem papel, só numa brincadeira. Ou você pode pegar atividades impressas sobre formas geométricas, por exemplo, um palhaço, e falar assim, vamos fazer o olho do palhaço. Qual forma que a gente pode usar? O quadrado, o círculo, para colocar lá no olhinho do palhaço. Ou ligar uma forma geométrica com a outra, ou uma sombra de um objeto, de uma bola, por exemplo, com a própria bola, ou a bola com o círculo. Enfim, existem N maneiras de se fazer essa avaliação diagnóstica. O importante é que ela seja feita. Por que a necessidade de começar dessa avaliação diagnóstica? Primeiro, para que seu planejamento seja coeso, para que a eficácia do seu planejamento seja alcançada, ok? É a excelência desse planejamento, porque você pode simplesmente planejar e esse planejamento não ter fundamentos sólidos. E aí você planeja falar 5 minutos e ao invés de falar 5, você fala 1 hora. Opa, será que foi planejado isso? Ou você apenas anotou ali no papel, vou falar esse assunto em 5 minutos. Mas você avaliou a qualidade da metodologia que você iria usar ou a quantidade de informação para o tempo que você precisava falar? Pois é, isso é planejar. E saber se a sua plateia, vamos dizer, né? Estou falando numa palestra, saber se a sua plateia já sabe os conhecimentos básicos, então você vai direto ao assunto, você vai falar em 5 minutos. Ou se a sua plateia é leiga naquilo e você vai introduzir todos os conceitos básicos e aí você vai demorar um tempo a mais. Entenderam para que serve essa avaliação? Para te nortear, para te dizer qual o tempo, para te dizer quais as melhores ferramentas, qual a melhor metodologia. Isso tudo vai fazer com que o seu planejamento seja 100% eficaz, ok? Tá, tarefinha de hoje então. Quero passar uma tarefinha para vocês, para que ao final dessa tarefinha você tenha condição de acompanhar o nosso terceiro vídeo, onde eu dou sequência de planejarmos na íntegra mesmo. Já vamos começar na próxima aula a falar sobre metas, definirmos metas para esse planejamento começar no papel, tá? Mas para isso eu preciso que você faça essa avaliação diagnóstica. Vou dar um exemplo aqui de como eu trabalhei essa não foi anual, foi para checar de acordo com o que eu já tinha avançado. Deixa eu ver se começa aqui, acho que um pouquinho antes. Eu queria checar algumas coisas que eu já havia trabalhado com ele. Por exemplo, nomeação. Eu coloquei as figuras para que ele desse os nomes, mas ele ainda não sabia ler ainda e nem escrever. Eu estava no processo ali de introduzir, de ensinar os fonemas. Então ele escreveu do jeito que ele achou. Isso aqui já me diz muito. Já me diz que ele sabe algumas letras, mas ele ainda não tem noção sobre o que é. Ele sabe que rato começa com R, ele acertou aqui, mas eu não dei certo ou errado. Aqui ele me disse qual era o nível que ele estava. Ele reconhece algumas letrinhas do alfabeto. Aqui eu queria saber a parte da matemática, se ele já associava o número ao numeral, a quantidade. Aqui para trabalhar essa questão corporal, qual era as associações que ele fazia. Ele já sabe que uma pessoa tem 2 mãos, 2 pés, o tronco, e isso vai te dar uma coisa muito legal, muito sensacional, que é uma comparação de onde ele estava e o tanto que ele evoluiu. Eu acho que eu tenho uma outra checagem que eu fiz, não sei se está nesse caderninho, do esqueleto. Tem. Olha aqui, a primeira checagem que eu fiz. Entenderam? E aí eu posso comparar a evolução.
Isso é muito legal. Se eu não faço isso, eu não tenho como comparar, eu não tenho como avaliar a execução do meu planejamento. Entenderam? Como essa avaliação diagnóstica, ela faz toda a diferença no seu planejamento, de saber como você vai começar, de saber como você vai se comportar e essa métrica de saber o quanto a criança evoluiu em relação a ela mesma. E isso na educação, para mim, é um máximo, é o sentido da palavra educar, né? Você não tem que comparar uma criança com outra criança, você tem que ver e comparar as evoluções dessa criança em relação a ela mesma. Aí sim houve aprendizado, houve crescimento, houve a educação, a assimilação daquilo que você propôs a ensinar. Ok? Espero ter ajudado vocês. Quem precisar de ajuda na elaboração, na execução dessa avaliação, dessa sondagem, me chama aí nos comentários, deixa a especificação, né, de qual a idade, qual o período que você quer trabalhar, qual o período que você quer sondar, porque eu não tenho como deixar para vocês um modelo. Por quê? Porque não, a Grazi não quer ter o trabalho de fazer isso. Não, porque se eu colocar um modelo e disser assim, faça isso, não vai dar certo, não será eficaz. Por quê? Porque a avaliação diagnóstica, ela tem que ser personalizada, tem que ser de acordo com aquilo que foi trabalhado, ou tem que ser de acordo com aquilo que você quer checar, de acordo com aquilo que você quer planejar. Quando você define qual é o seu planejamento, você define qual é a sua avaliação diagnóstica, porque ela é feita em função daquilo que você quer checar para saber de onde você vai partir. Entenderam? Seria impossível eu falar aqui de cada ano escolar. Isso seria inviável, tá? E uma coisa que eu quero também chamar a atenção e fazer com que vocês entendam a necessidade dessa avaliação diagnóstica é para aqueles pais que querem fazer essas dicas aqui, né? Servem tanto para pais que querem fazer o acompanhamento anual da criança numa educação domiciliar, ou para aqueles pais que querem reforçar o que já foi visto numa escola regular e eles querem trabalhar isso com mais intensidade em casa, ou voltar em determinado assunto que a criança em algum momento acabou adquirindo um déficit naquele assunto, tá? Por que fazer isso? É essa avaliação que vai te dizer o que está fraco ali, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser intensificado, ou até quais são os pontos fortes, o que você pode explorar, o que você pode melhorar e fazer com que aquele seu plano, aquele seu planejamento seja interessante para o seu filho. Porque você vai conhecer aquilo que faz com que ele fique atento, com que chame a atenção dele, o que ele gosta, qual é a área, qual é a inteligência que ele mais tem aguçada, né? Se é a corporal, se é a lógico-matemática, enfim, isso tudo vai fornecer dados, pistas, para que o seu planejamento seja um excelente planejamento e ele seja eficaz na sua execução, ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa terceira aula, onde iremos definir as metas para o planejamento.